A oração é uma das práticas mais fundamentais da fé cristã. Por meio dela, os fiéis se conectam diretamente com Deus, expressando seus sentimentos, agradecimentos, pedidos e adoração. A oração é um canal que nos permite abrir o coração ao Senhor, reconhecendo sua soberania e nossa total dependência dele. Mas o que torna a oração tão poderosa e por que é essencial para a vida cristã? A Bíblia está repleta de passagens que mostram a importância da oração. Um dos versículos mais conhecidos sobre o tema encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Este versículo nos lembra que, em vez de nos preocuparmos, devemos entregar nossas preocupações a Deus por meio da oração. A oração não é apenas um pedido, mas também uma forma de agradecer e reconhecer as bênçãos que recebemos. Outro exemplo crucial é encontrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui, o apóstolo Paulo nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua, um estilo de vida. Orar sem cessar significa manter uma comunicação constante com Deus, estar em sintonia com Ele em todos os momentos. A oração é muito mais do que palavras dirigidas ao céu. É um encontro profundo e íntimo com Deus. Ela nos fortalece, dá direção e traz paz ao nosso coração. Quando enfrentamos desafios e provações, a oração nos oferece um refúgio seguro. Como afirma o Salmo 145, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Esse versículo nos garante que Deus está sempre perto daqueles que o buscam sinceramente. A oração nos lembra que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, pronto para ouvir e ajudar. No jardim do Getsêmani, antes de sua crucificação, Jesus nos deu um exemplo poderoso de oração fervorosa. Em Mateus, capítulo 26, versículo 39, lemos: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este versículo nos mostra a humanidade de Jesus que, em sua agonia, recorreu ao Pai em oração. Apesar de seu sofrimento, Jesus submeteu sua vontade à do Pai, mostrando que a oração também é um ato de rendição e confiança em Deus. A oração tem o poder de transformar não apenas circunstâncias, mas também nossos corações. Quando oramos, algo profundo acontece dentro de nós. Nossas ansiedades podem ser substituídas por paz, nosso desespero por esperança e nosso medo por confiança. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo nos instrui: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração nos dá força para perseverar nas dificuldades, mantendo-nos firmes na esperança que temos em Cristo. A Bíblia também nos mostra o exemplo de Ana, mãe de Samuel, que orou fervorosamente por um filho. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11, lemos: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A oração de Ana foi atendida, e ela deu à luz Samuel, que se tornou um grande profeta de Israel. Este exemplo nos ensina que Deus ouve as orações sinceras e responde de acordo com sua vontade.
A oração não é apenas um meio de apresentar nossas próprias necessidades a Deus, mas também uma maneira de interceder por outros. A Bíblia nos ensina a importância de orar uns pelos outros. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração intercessória é uma expressão de amor e compaixão, onde levamos as necessidades dos outros diante de Deus, confiando que Ele pode intervir. Jesus, em sua vida na terra, intercedeu pelos seus discípulos e por todos os que viriam a crer nele. Em João, capítulo 17, versículo 9, ele disse: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa oração, conhecida como a oração sacerdotal, mostra o profundo cuidado de Jesus por seus seguidores e o poder da intercessão. Diante de tudo isso, por que a oração é tão essencial? Em primeiro lugar, a oração é um ato de obediência. Deus nos chama a orar, e quando obedecemos, estamos reconhecendo sua autoridade sobre nossas vidas. Além disso, a oração é um meio pelo qual podemos buscar a orientação de Deus. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A oração nos ajuda a entregar nossas decisões e caminhos ao Senhor, confiando que Ele nos guiará. A oração também é um caminho para experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos exorta: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando oramos, entregamos nossas ansiedades a Deus e, em troca, recebemos sua paz. Além disso, a oração fortalece nossa fé. Quando vemos Deus responder nossas orações, nossa confiança nele cresce. Mesmo quando a resposta é não ou espere, sabemos que Deus está no controle e que suas decisões são sempre para o nosso bem. A oração nos lembra de que Deus é soberano e que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver. Orar não deve ser um ato isolado, mas um estilo de vida. A Bíblia nos chama a orar continuamente, a manter um coração sempre voltado para Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo nos instrui: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Este versículo nos incentiva a orar em todas as circunstâncias e a sermos persistentes em nossas orações. Jesus também ensinou sobre a importância da persistência na oração. Em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, ele conta a parábola da viúva persistente, que não desistiu de buscar justiça de um juiz iníquo até que ele a concedesse. No versículo 7, Jesus pergunta: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Esta parábola nos ensina que devemos ser perseverantes em nossas orações, confiando que Deus ouvirá e responderá no tempo certo. A oração é também um momento de comunhão com o Espírito Santo que nos ajuda a orar quando não sabemos como. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo escreve: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo
nos mostra que o Espírito Santo está presente em nossas orações, intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. Orar no Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos direcione. Ele nos dá palavras quando não temos o que dizer e nos ajuda a alinhar nossas orações com os propósitos de Deus. Quando oramos no Espírito, nossas orações se tornam mais eficazes, porque estão em harmonia com o coração de Deus. A oração também desempenha um papel vital na comunidade cristã. Quando os crentes se reúnem para orar, há poder e unidade. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus disse: Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Este versículo destaca o poder da oração conjunta, onde a fé e a concordância de vários crentes se unem em busca da vontade de Deus. A igreja primitiva é um exemplo de uma comunidade que entendia o poder da oração coletiva. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A oração era uma prática central para a igreja, e através dela, Deus realizou grandes coisas entre eles. A oração comunitária fortalece a igreja, promove a unidade e permite que os membros apoiem uns aos outros. A oração também é uma forma de expressar nossa gratidão a Deus. Devemos lembrar de agradecer a Deus não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas coisas do dia a dia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos instrui: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é um aspecto importante da oração, pois nos ajuda a focar nas bênçãos que já recebemos, em vez de apenas pedir por mais. A gratidão também nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, mesmo em tempos difíceis. Quando agradecemos a Deus, reconhecemos sua bondade e fidelidade, e isso nos dá força para enfrentar os desafios. Além disso, a gratidão nos aproxima de Deus, pois nos lembra de sua presença constante em nossas vidas. Muitas vezes, a oração envolve esperar pela resposta de Deus. Esperar pode ser difícil, mas a Bíblia nos ensina que o tempo de espera é um tempo de crescimento e fortalecimento da fé. Em Salmos, capítulo 40, versículo 1, o salmista declara: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar em Deus é confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. A espera nos ensina a depender de Deus e a confiar em seu timing perfeito. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este versículo nos encoraja a esperar em Deus com paciência, sabendo que Ele renovará nossas forças e nos sustentará. Outro aspecto vital da oração é o perdão. Jesus nos ensinou que, ao orar, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O perdão é um elemento essencial da oração, pois mantém nossos corações limpos e nos permite orar com sinceridade e integridade. O perdão também liberta nossa alma do peso da amargura e do ressentimento. Quando perdoamos, abrimos espaço em nossos corações para o amor de Deus e para suas bênçãos. Além disso, o perdão nos lembra do perdão que recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Ao perdoar os outros, seguimos o exemplo de Cristo e demonstramos o amor de Deus em nossas vidas.
A oração é também uma arma poderosa na batalha espiritual. Paulo descreve a oração como parte da armadura de Deus em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. No versículo 18, ele enfatiza: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração nos capacita a resistir às tentações e a lutar contra as forças espirituais do mal. Na batalha espiritual, a oração nos conecta ao poder de Deus e nos dá a força necessária para vencer as provações. A oração é um lembrete constante de que não estamos lutando sozinhos. Deus está conosco e nos dá vitória em todas as coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo afirma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A oração é uma dessas armas poderosas que nos ajuda a derrubar as barreiras espirituais que se levantam contra nós. A oração também desempenha um papel crucial em nossa santificação. À medida que nos aproximamos de Deus em oração, somos transformados à sua imagem. A oração nos ajuda a identificar áreas de nossas vidas que precisam ser purificadas e nos dá a força para viver de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, lemos: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A oração é um meio pelo qual buscamos essa santidade, permitindo que Deus nos molde e nos aperfeiçoe. Além disso, a oração nos ajuda a permanecer firmes em nossa caminhada com Deus. Em Judas, capítulo 1, versículo 20, somos encorajados: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Este versículo nos mostra que a oração fortalece nossa fé e nos ajuda a viver de maneira santa e agradável a Deus. Finalmente, a oração é um ato de adoração. Quando oramos, reconhecemos a grandeza de Deus e nossa total dependência dele. A oração nos permite adorar a Deus não apenas com palavras, mas com todo o nosso ser. Em Salmos, capítulo 95, versículo 6, somos chamados: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A oração nos coloca em uma posição de humildade e reverência, onde podemos expressar nossa adoração e gratidão a Deus. A adoração, através da oração, também nos ajuda a manter nosso foco em Deus, especialmente em um mundo cheio de distrações. Quando dedicamos tempo para orar e adorar a Deus, estamos colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas. Isso não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos dá uma perspectiva correta sobre nossa vida e nossos desafios. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos dar o privilégio de nos aproximarmos de Ti em oração. Pedimos que fortaleças nossa fé para que possamos orar sem cessar e confiar plenamente em Ti. Ajuda-nos a buscar Tua vontade em todas as coisas e a sermos persistentes em nossas orações. Que o Teu Espírito Santo nos guie e interceda por nós quando não soubermos como orar. Dá-nos corações cheios de gratidão e dispostos a perdoar, assim como fomos perdoados por Ti. Protege-nos nas batalhas espirituais e nos conduz à santidade. Que nossas orações sejam sempre um ato de adoração a Ti, reconhecendo Tua grandeza e poder. Em nome de Jesus, oramos. Amém.